paz do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos falar um pouquinho aqui do que Deus tem para nós. Marcos 1, 9 fala do batismo e a tentação do Senhor Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, que como pomba, o Espírito Santo não é uma pomba, como pomba, o pássaro descendo, como descia sobre ele. Marcos 1:11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então aqui começou o ministério de Jesus após ser batizado para cumprir o batismo de João, para cumprir as Escrituras. Jesus, ele, ao sair das águas do batismo, ali nós vemos, nessa passagem nós vemos Deus no céu falando, o Espírito Santo descendo e Jesus ali recebendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus, ele vai começar o ministério dele, ele vai passar 40 dias no deserto. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E nesses 40 dias, Jesus, aqui não diz, mas nos outros evangelhos, vai dizer que Jesus não comeu nada. Também não diz que ele bebeu água, só diz que ele não comeu nada. Jesus passou 40 dias em jejum, sendo tentado por Satanás. E aqui eu já tenho algo para que você possa vencer nesse mundo onde o diabo existe, Satanás existe, muitos nem sabem que Satanás existe, e muitos que sabem que Satanás existe, não sabem se ele está solto ou se ele está preso. Então Satanás, ele existe, é o nosso inimigo, e ele está solto, com o seu exército de espíritos imundos, que são os demônios, agindo para destruir o ser humano que Deus criou. Ontem nós ministrávamos na igreja, e num dado momento eu comentei o seguinte: os médicos, os psicólogos, os psicanalistas, esses homens que têm as suas formações, e não estou aqui para denegrir medicina, psiquiatria, psicologia, a psicanálise de forma nenhuma, mas nenhum deles estudam para dizer: olha, isso aqui é a atuação do diabo, por isso que essa pessoa está vivendo isso. Você nunca vai ouvir um médico dizendo: isso aqui não é para medicina, isso aqui é ação de demônios. Você nunca vai ouvir um psicólogo dizendo:
Ele nunca, nenhum estudo deles vai dizer isso aqui é ação do diabo. Nenhum psicanalista freudiano, junguiano ou outra linha psicanalítica vai dizer isso aqui é o diabo agindo, é Satanás agindo. A não ser que uma dessas áreas tenha um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque em nenhum relato, nenhum estudo dessas categorias você vai ver dizendo que o diabo está ali, que aquilo tem demônios e somente um cristão que medita na palavra de Deus, que lê os evangelhos, que ora, que jejua, que busca em Deus, vai ter a resposta bíblica. E aí é a nossa área, a minha área, a tua área como cristão, como cristã, como homem de Deus, como mulher de Deus, para saber que nesse mundo que estamos vivendo, Satanás está solto. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, acampado ao nosso redor o anjo do Senhor, nos livrando do mal, mas ao derredor está Satanás, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como vencer Satanás? Como vencer os demônios? Como vencer as tentações? Quantos que você conhece que hoje estão de pé, amanhã estão caídos, hoje estão na obra, amanhã estão no mundo, hoje estão na presença de Deus, amanhã estão na presença do diabo, hoje cantam louvores, amanhã cantam música do mundo, hoje estão com a Bíblia, amanhã estão com cigarro, com bebida, com cachaça. Como vencer? Como permanecer de pé? Como permanecer na presença do Senhor? Jesus está dando a aula aqui. Nos momentos difíceis, no deserto, nós passamos deserto, o próprio Espírito Santo nos permite os desertos. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ele nesses 40 dias foi atacado, tentado pelo próprio diabo, pelo Satanás. E a Bíblia vai dizer que ele jejuou. E aí eu quero te chamar ao entendimento, à compreensão do jejum. Qual foi a última vez que você fez um jejum? O quanto você tem jejuado? O quanto você tem mortificado a sua carne para você estar de pé? Se não, meus irmãos, é queda, é ruína. Jesus jejuou 40 dias para que o seu ministério começasse a acontecer logo após ser batizado nas águas. Olha a importância do jejum. Deixa eu ver quem já está por aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz. Obreira Silvânia, Deus abençoe. A paz. Paz José Nery. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, irmão Ricardo. Como é que vocês estão? Eu vou dar uma pausa nos princípios para a gente falar um pouquinho do que a gente está falando. E ali, Marcos 1,13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E ali ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Você quer ser servido pelos anjos? Você quer que os anjos do Senhor venham ser contigo no seu dia? Você quer que os anjos do Senhor estejam contigo aí no seu trabalho, no seu serviço, na sua casa, na sua saída, na sua chegada?
Você quer isso? Então nós temos que nos consagrar ao Senhor. Você não vai encontrar um sequer. Guarde bem isso que eu vou falar. Você não vai encontrar um sequer homem de Deus, mulher de Deus, que não tenha uma vida de consagração no jejum a Deus. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Alguém pode dizer, pastor, eu conheço sim, pastor, um grande pastor, a igreja dele é cheia, e ele diz que não jejua. Eu digo para você, não confunda um homem de Deus ou uma mulher de Deus com um palestrante. O palestrante tem a sua função lá. Mas muitos pastores hoje, deixa eu melhorar aqui assim. Muitos pastores hoje muitas pessoas que se dizem pastores hoje eles estão confundindo homem de Deus, mulher de Deus com palestrante. Vou repetir para você não esquecer isso. Você não vai encontrar. Se tiver aí, me fala, que eu vou dizer que você está equivocado. Não vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que Deus use, que não jejua, que não tem uma vida consagrada no jejum. Aí alguém diz, pastor, eu conheço sim, conheço o pastor fulano de tal, tem uma igreja muito grande, e ele falou que não jejua. Ele não jejua, mas também não cai um demônio na reunião dele. Não cai um demônio. Não há maravilhas naquele ministério. Gente curada assim de não ter nenhuma dúvida. Curas milagrosas. Libertação de demônios não tem. Não tem. Aí, esse pastor que não jejua vai ter que começar a inventar história, a inventar coisas no culto, para preencher o culto. Vai ficar fazendo o povo rir, contando piada, mexendo com um, mexendo com o outro. Vai ficar criando situações, vamos encher o culto, daqui a pouco vai botar até o jogo do Brasil no culto, porque ele não tem unção de Deus, não tem poder de Deus, não tem uma vida consagrada no jejum, para que não precise de nenhum paliativo, mas apenas a palavra de Deus, que é suficiente para curar, para libertar e para salvar as vidas que estão ali. Então, como ele não se consagra no jejum, ele vai ter que inventar história. E é tanto evento para preencher, e dá povo, hein? Dá povo. Porque quando o pastor ele começa a ouvir o que o povo quer, ele para de ouvir o que Deus quer, o que Deus manda, e vai acabar fazendo o que Arão fez. Porque enquanto Moisés estava ouvindo e buscando o que Deus tinha para falar, que eram as tábuas da lei, deixou Arão, que era o segundo, que era o outro pastor dirigindo, estou trazendo para os nossos dias, dirigindo a igreja, e Moisés foi buscar, Senhor, o que tu queres falar? Senhor, o que tu quer dizer? Senhor, qual é a mensagem? Senhor, qual é o caminho? Senhor, Senhor, Senhor. Está Arão dirigindo o povo, e o povo começou a falar com Arão e convencer Arão para que fizesse o que o povo queria. E Arão, sabe o que Arão fez? Construiu o bezerro de ouro. E o povo, ao invés de orar e buscar a Deus, estava adorando aos bezerros de ouro. Então tem líderes que estão buscando em Deus. Senhor, fala. Senhor, Senhor, Senhor. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para falar? Revela, Jesus. Mostra, Senhor. Fala, Senhor.
e outros que estão fazendo o que o povo quer, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem. E aí a igreja, os cultos, ficam cheios de coisas que da palavra não tem nada, cheio de conversa fiada, cheio de historinha, porque esse líder não jejua, não se consagra, não tem uma vida consagrada a Deus. Você quer vencer? Vai para o jejum, meu irmão. Minha irmã, vai para o jejum. Mortifica essa carne aí, ó. Põe essa carne quebrantada diante do Senhor. Vai fazer jejum, sim. Corta uma refeição. Você pode almoçar e abrir o jejum. Entregar o café da tarde e só jantar. Você pode tomar o café da tarde, abrir o jejum e não jantar e ir até o outro dia no café da manhã. Você pode jantar, abrir o jejum e ir até o almoço, entregar o café da manhã. Você pode tomar o café da manhã, abrir o jejum, não almoçar e ir até o café da tarde, que esse é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do menor dos menores jejuns. Porque jejum é tirar no mínimo uma refeição. E aos poucos você vai desenvolvendo o teu espiritual, desenvolvendo a sua vida espiritual. Os demônios não vão suportar, Satanás não vai suportar, os espíritos imundos não vão suportar uma pessoa, uma vida consagrada a Deus. Aí depois você aumenta um pouco mais o jejum e assim vai. De forma que o nosso mestre, o nosso modelo, porque o nosso modelo não é homem, o nosso modelo é Jesus. Até Paulo, quando ele vai dizer, me imita, ele estava dizendo, me imita porque eu estou imitando o Senhor Jesus. Quando você for imitar alguém, imitar, né, que é copiar, ver como é que a pessoa está agindo, só imita essa pessoa, pelo amor de Deus, se ela estiver imitando Jesus. Se ela não imita Jesus, não imita ela. Imitar, que eu digo, é seguir, acompanhar e tal, essas coisas todas. Porque se não estiver seguindo Jesus, você vai desviar. Se a pessoa não estiver seguindo Jesus, você vai perder o céu, você vai perder o foco, o caminho do céu. Porque o diabo não está brincando de ser demônio. O diabo sabe que o tempo dele está acabando, que o dia do Senhor está chegando. Então ele vai fazer de tudo, se possível, tirar os escolhidos da caminhada. E a Bíblia fala que Satanás, ele se transfigura no anjo de luz. Se no Éden, onde não tinha doença, onde não tinha mal no sentido, o ser humano vivia pleno, se no Éden Satanás conseguiu convencer o homem e a mulher, imagine aqui nessa terra, cheio de vazios que há, cheio de situações, cheio de coisas ruins, quantos que têm ouvido a serpente e têm tropeçado e têm caído. Deus está chamando um povo, a igreja, ao jejum, a consagrar-se, a buscá-lo, a se humilhar diante do Senhor, porque Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer levantar pessoas nessa terra para que o nome dele seja glorificado. A palavra de Deus então disse, vamos avançar, versículo 14, a paz, irmã Aline Correia, Deus abençoe. Marcos 1, 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A pregação do Senhor Jesus era, se arrepende. Se arrepende.
O tempo é chegado. A hora é chegada. É hora de se arrepender. É hora de se consertar. Não há mais tempo de ficar em cima do muro. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para desperdício. Não há mais tempo para as distrações. Arrepende-se enquanto é tempo. Jesus pregava dessa forma. E andando junto do mar, Marcos 1,16, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Os primeiros discípulos do Senhor Jesus, Pedro e seu irmão André, foram chamados para fazer a obra. E deixando logo as suas redes, o seguiram, versículo 18. Jesus, ele chama e ele quer que o homem escute e obedeça. Jesus chama Pedro e seu irmão André e eles deixam as redes e seguem a Jesus. Jesus não tem compromisso com quem ele fala e não dá ouvidos. Jesus não quer que a gente conte história, justificativas. Eu não posso, não sei de quê, não sei o que lá. Ele quer que obedeçamos. Jesus chama e eles obedecem. Jesus te chama e você, o que faz? Jesus te chama e o que você tem feito? Jesus te chama para congregar e o que você tem feito? Jesus te chama para fazer a obra e o que você tem feito? Jesus te chama e o que você tem respondido? Pedro foi chamado, André foi chamado, e eles param, largam a sua rede e seguem a Jesus. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, os outros dois irmãos, Tiago e João, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, Jesus chamou os primeiros irmãos, Pedro e André, e eles largaram as redes, e agora está chamando Tiago e João, e eles largam as redes, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros. Jornaleiros é quem trabalha a jornada. Foram após ele. Veja que Jesus, ele chama. Jesus faz o convite. Jesus, ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz o convite. Mas Jesus não tem compromisso com aqueles que rejeitam o convite. Jesus te chama à obra. Se você vier, ele vai fazer algo grandioso na sua vida. Mas se você rejeitar, ele continua chamando os outros. Se Pedro e André não fossem, Tiago e João iria. Se Pedro, André, Tiago e João não fossem, outros iriam. Porque a obra, ela não vai parar porque alguém não quer fazê-la. A obra de Deus não vai sofrer porque alguém não quer ajudar. A obra de Deus não vai morrer porque alguém não quer ajudar. A obra não é de homens, a obra é de Deus. E os homens que aceitam o chamado são privilegiados porque receberão galardões.
Mas para que eles possam receber os galardões, eles precisam, esses homens, perseverar até o fim. E uma das formas de perseverar que eu estou falando aqui vai para o jejum, meu irmão. Vai para o jejum, minha irmã. Nós estamos num processo desértico. Satanás tem vindo com tudo. Satanás sabe que o tempo dele está acabando. E ele não está brincando de destruir vidas. Quantos que você conhece que estavam pregando e não estão mais? Estavam cantando e não estão mais. Tocavam um instrumento e não estão mais. Ajudavam na obra e não estão mais. Eram obreiros e não estão mais. Eram diáconos e não estão mais. Eram missionários, presbíteros, evangelistas, pastores. Lideravam áreas e não estão mais. Porque Satanás não está brincando de destruir. Satanás não está brincando de ataque. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E somente uma vida consagrada ao Senhor para você permanecer de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus, por sua palavra que nos desperta com sua palavra. Minha irmã, palavra de despertamento. Deus está dando livramento aqui a alguém. Deus está chamando a um compromisso maior, a uma entrega maior, a uma vida que agrade a Deus, porque Ele nos chamou para a sua obra e Ele deu o caminho. Vai para o jejum, que os ataques virão, as investidas virão, as contrariedades virão, as traições virão, as alfinetadas virão, tentativas para nos entristecer, tentativa para nos chatear, tentativas para nos deixar triste, tentativa para deixar a gente fraco, sem força, virá. Satanás, ele vai atacar. E Jesus já deixou isso bem claro, que seremos odiados, seremos rejeitados, seremos atacados, seremos caluniados. Quantas das vezes nós passamos por isso? Quantas das vezes nós passaremos por isso? E não se entristeça, porque na realidade a Bíblia diz: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque perseguiram os profetas antes de vocês e vão perseguir vocês também. Perseguiram o mestre, não vão perseguir os discípulos? Só se não seguirmos Jesus. Nós não estamos a candidato a nada dessa terra. Porque quem está a candidato a alguma coisa nessa terra, no sentido de querer ser visto pelos homens, vai agradar os homens e não a Deus. Você escolhe hoje agradar os homens e desagradar a Deus, ou agradar a Deus e desagradar os homens. E aí? Como é que essa conta fica? O que você prefere? Porque não dá para agradar os dois. Não tem como. A paz, irmã, Deus abençoe. Não tem como. Ou você agrada a Deus, ou agrada os homens. Se você agrada a Deus, desagrada os homens. Se agrada os homens, se agrada os homens, desagrada a Deus. Aí você olha para a Bíblia. O que eu faço então? Disseram para os apóstolos pararem de pregar. Não quero mais ouvir vocês pregando. O que eles fizeram? Importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. E o coro cantou: pancada, prisão, morte, humilhação, calúnia, difamação, investida do diabo, ataque. Bem-vindo a ser um cristão de verdade.
Você vai ser odiado sim. Você vai ser rejeitado sim. Em todos os lugares. Dentro da igreja, na família, na vizinhança. Em todos os lugares. Não é porque você apronta não. Que tem gente que apronta, aí diz que está sendo perseguido. Tem gente que não vale nada, aí diz que está sendo perseguido. Tem gente que é mau caráter, aí diz que está sendo perseguição. Uma coisa é a pessoa que apronta, que é mau caráter, que não tem nada de Deus. Outra coisa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que é perseguido. Na família, na vizinhança, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Por servir, por querer agradar a Deus. Seremos odiados. Alegre-se, porque grande será o galardão. Amados, nós vamos encerrar por aqui. Deus nos chama a sermos pescadores de homens, a sermos seus discípulos. Mas para que você possa fazer a obra, para que você possa fazer aquilo que agrada a Deus, você vai ter que jejuar, se consagrar. Fora disso, você não vai ser um homem de Deus. Pode até ser um palestrante, pode até ser um animador de palco, pode até ser alguém que organiza um monte de eventos onde Deus não vai estar. Pode até passar o jogo do Brasil dentro da igreja, usar o telão da igreja para passar o jogo do Brasil achando que está evangelizando. Agora se evangeliza com isso, né? A palavra de Deus é suficiente. Os homens da igreja precisam de Bíblia, as mulheres precisam de Bíblia, os jovens precisam de Bíblia, palavra de Deus, as crianças precisam da Bíblia, da palavra de Deus. Não precisamos de bengalas. A palavra de Deus é suficiente. Mas quem quer pagar o preço para que Deus possa usar? Quem quer pagar o preço para que Deus possa operar? E eu te pergunto, jejue. Você vai jejuar mais daqui para frente? Você vai se consagrar mais daqui para frente? Você vai mortificar essa carne daqui para frente para que Deus possa te usar? Ou você vai ficar no meio do caminho? A decisão é sua. Mas eu espero que você ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Oremos então. Senhor, Pai, eterno Deus, uma manhã que o Senhor nos dá e nos permite levantar. Uma terça-feira, último dia do mês de junho, e o Senhor nos permite meditar em sua palavra. Fala conosco, Deus, mais e mais. Senhor, não nos deixe contaminarmos com este mundo, mas nos ajuda como Daniel, o Senhor esteve com ele ali, ele não se contaminou com as iguarias do rei. Ajuda-nos, ó Pai, a andar de acordo com a tua vontade. Deus, sustenta o teu povo, tua igreja, teus filhos. Continua revelando a tua palavra ao nosso coração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, nos guarda nesse dia, nos livra do mal, dos inimigos sejam envergonhados, livra do roubo, do assalto, do ladrão, do homem sanguinário, do perverso. Cega todos os que se levantam contra nós. Envergonha, Senhor, todos os que se levantam contra nós. Nos dá graça para vivermos o que o Senhor quer que vivamos. Abençoa meu irmão, a minha irmã, que está recebendo essa palavra. Dá graça para que possamos vencer durante todo este dia. E obrigado por esse mês que se vai. E amanhã, Pai, nos permita viver o mês de julho com experiências maravilhosas no Teu Espírito.
Nos permita viver o mês de julho cheio da unção e da tua graça. E nos usa, Senhor, mais ainda para a tua glória e honra. Que meu irmão e minha irmã vivam um dia maravilhoso hoje, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, a paz, irmã Suzana, também chegando aí conosco. Que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês, obreira Silvânia também. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, eu creio e recebo, amém. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês nessa terça-feira. Hoje temos aula, logo mais 19 horas, na turma da teologia. E você que ainda não está estudando, abrace esse convite e essa oportunidade. Aulas você pode assistir presencialmente ou à distância. Deus abençoe a irmã Aline Correia. Amém, pastor? Que Deus abençoe o nosso dia de terça-feira. Amanhã é dia 1º de julho. Amanhã, quarta-feira, tem culto e a semana segue. E durante o dia eu solto aqui alguns vídeos nos stories. Tá bom? No feed a gente vai continuando falando do amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz.